quais vão ser as pautas dessa eleição, na visão de vocês? As três. É que depende. Mais Pautas uma vez. nacionais, então. Tá, Vamos mas começar com em nacionais. pra qual cargo? Pra presidente da República ou pra Acho legislativo? que pra todo mundo. Eu acho que é meio que a mesma. Eu acho Não que assim, acho que seja a mesma. Não, Eu acho que são coisas completamente diferentes. Então vamos começar com o presidente, depois a gente Tá. vê se vai ser a mesma. Cara, presidente tá dado. Segurança pública tá dado, principalmente pros presidenciáveis da direita. Segurança pública em 1, 2 ou 3. Desfavelização. Oi? Segurança pública em o debate mais relevante, mais midiático Mais midiático, com da certeza. eleição. Concorda? Não. Também não concordo. Cara, eu tô acho- sentindo agora que deu uma diminuída no Eu papo. eu acho- Mas vocês segurança acham o quê? Que é pública. corrupção? Não, eu acho Não, que também não. infelizmente nós somos uma minoria que liga para a pauta. Essa eleição ela está polarizada, mas ela está muito alienada e atomizada. Tanto que os dois candidatos que estão em primeiro não estão falando de pautas, tá? A pauta do Flávio é eu não sou o Lula e a pauta do Lula nem existe. Não tem pauta. O Lula vai pra eleição. Porque o Lula, cara, Eles têm um jingle. o Lula está no segundo turno sozinho. O PT fez uma articulação política tão bem feita que ele não tem nenhum concorrente no próprio campo. Então, assim, o Lula pode ficar olhando pro teto. No máximo, ele vai ficar lá falando mal do como é que ele fala lá? Do Eduardo, do Taxa Flávio. Tari Flávio. Tari Flávio. Vai ficar pontuando algumas coisas assim, mas, cara, ele já tá no segundo turno. Com certeza. O Flávio... Infelizmente. O Flávio, que seria quem tem que ficar falando de pauta, só tá querendo saber de dançar Shakira. E quando ele vem com alguma pauta, ele vem com alguma pauta merda. E pode ver que as únicas pautas que o Flávio está colocando, e como a gente tá falando de pautas da eleição, são pautas para tentar ganhar o voto feminino, que é quem ele não tem. Então, Ou é quem ele está preocupado em perder com Exato. futuros vazamentos. Exato. Então, não, mas eles estão falando... É esse, não. Eu acho que é mais isso do que ganhar. Mas Ele precisa para ganhar. O cálculo, assim, tá muito claro. Tá? Vai ser uma eleição apertada. Talvez não tão apertada quanto a passada, mas vai ser apertada. E o voto feminino vai decidir essa eleição. Não é como sempre, é o voto feminino que decide. A mulherada tá bem desengajada politicamente. A gente vê, por exemplo, a gente acompanha principalmente na direita, tá? Na esquerda elas são mais engajadas. Na direita elas existem, mas elas são bem desengajadas porque a maioria do voto feminino de direita são mulheres casadas e mais velhas. Mulher jovem vota na esquerda, né? Tá dado. Mulher casada e mais velha, que geralmente são as duas coisas, né? O grupo de mulheres jovens casadas é menor. Vota mais à direita, mas essas mulheres, na sua maioria, estão desengajadas. Então, a gente olha as estatísticas de engajamento de rede social, quando você abre o demográfico, você vê lá que, tipo, o vídeo bombou, cara, 70% homem, 80% homem. No máximo, um ou outro vídeo específico, tipo, sei lá, cão-orelha vai ter um engajamento muito grande da mulherada. Off-topic aqui. Vocês viram que teve esses dias na Avenida Paulista um robô do cão-orelha? Orelha Droid, né? Surreal. Mas, enfim, voltando. Então, por isso que eu acho que a pauta número 1 da eleição que o Flávio vai estar fazendo, apesar da preocupação da sociedade não ser essa, será voto feminino. Então, e voto feminino, ele tá lá tentando engajar a mulherada e falando merda, falando que vai dar celular. Agora o Caiado, você viu a merda que o Caiado falou? Falando que agora a vítima de violência doméstica vai automaticamente ter o patrimônio... Vítima não, algoz, né? De violência doméstica, vai ter o patrimônio confiscado. O que é um absurdo porque, cara, existe falsa denúncia, né? Imagina, você sofre uma falsa denúncia de estupro e aí a polícia vai lá e antes de comprovar tudo, tipo, confisca seu patrimônio e dá pra mulher que fez a falsa denúncia. E depois você tem que entrar judicialmente, primeiro pra provar a sua inocência e depois tem que fazer uma execução judicial pra pegar seu patrimônio de volta. Então, é uma ideia merda, mas os políticos estão deliberadamente tendo que defender ideias merdas, como assim, pra tentar, então, ir atrás desse voto feminino. E por isso, baseado nisso, eu digo que a primeira pauta é voto feminino e como buscar o voto feminino. Assim, pelo que você começou dizendo que nós não temos uma eleição de pautas e os dois principais candidatos não estão focando tanto nisso. O Flávio, ele não é o Lula ele não é nada, ele é o Lula, que é o único cara da esquerda que já tá no segundo turno. Dito isso, talvez a primeira pauta, pelo menos dentro do campo da direita, seja viabilidade de derrotar o Lula. Sim.
sabe? E aí, os dois grandes pontos que isso nos leva. Primeiro, Primeiro, estar na frente entre a direita, primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto, vencer o Lula em No um segundo eventual turno. segundo turno. Perfeito. Então o debate vai correr provavelmente ao redor disso aí, como primeira pauta. Concordo. O que é uma pena, né? Porque, assim, cara, toda a plataforma da campanha do Renan Santos é a única que está ousando imaginar um Brasil diferente, né? A gente fez alguns eventos, eu venho falando nos meus discursos, eu tenho 40 anos, eu estou vivendo a 4ª década perdida do Brasil. E se esse discurso ganhar as eleições, o discurso de eu não sou o Lula ou eu sou o Lula, cara, a gente vai para os 50, meio século perdido. Né? A China teve 100 anos de humilhação chinesa, o Brasil está tendo o seu meio século de humilhação brasileira por conta que a nossa população simplesmente foi enganada por 4 décadas, está indo para a 5ª década sendo enganada, e as pessoas estão preocupadas com coisas triviais, né? No sentido que existe uma histeria antipetista no nosso campo, né? E não desmerecendo o antipetismo, dizendo que o antipetismo não é importante. Ele é importante, mas ele está causando uma distorção na percepção das pessoas. As pessoas estão com tanto medo do PT voltar que elas estão aceitando qualquer coisa. Elas estão aceitando assim, tipo, só não ter o PT já é bom o suficiente. Não, só não ter o PT não é bom o suficiente. Nós estamos num ponto de inflexão tecnológica na história da humanidade. Nós estamos num ponto de rearranjo de ordem geopolítica, né? E o Brasil... Cara, a gente tinha que ter resolvido o Brasil nos anos 60, quando a China resolveu, quando a Coreia resolveu, quando o Vietnã resolveu um pouco depois. Mas a gente tinha que ter resolvido o Brasil lá. A gente não resolveu. Aí depois, na segunda onda, a Índia começou a resolver o país deles ali nos anos 2000. Começou nos anos 90, depois nos anos 2000. Vietnã também começou a resolver e os caras já estão dando um pau na gente. Agora, a gente está brigando com a Nigéria. A Nigéria está prestes a passar o Brasil em renda per capita. Então, assim, a gente podia ter brigado com a China nos anos 60 e com a Coreia. A China e a Coreia eram mais pobres que a gente nos anos 60. A gente não resolveu o que a gente precisava resolver. A gente não sonhou um Brasil bom lá naquela época. Ficamos para trás. Aí, depois da segunda onda, Índia, Taiwan, Singapura. A gente podia ter resolvido o Brasil lá. Não resolvemos, ficamos para trás. Aí agora, cara, a gente vai ficar para trás da Nigéria. A gente não vai resolver o Brasil de novo simplesmente porque a gente acha que, não ter o Lula é bom o suficiente. E aí a Nigéria vai dar um pau na gente. A Nigéria já tem uma taxa de natalidade muito maior que a nossa. A Nigéria já tá passando a gente em renda per capita. E você tá falando que 20 anos no futuro, cara, nós vamos olhar, o brasileiro vai aspirar a ser um nigeriano. Isso é vergonhoso. Os caras tiveram séculos de guerra civil e conseguiram arrumar a casa e estão dando um pau na gente. É vergonhoso. Tudo isso porque o antipetismo está gerando uma histeria nas pessoas e quando você está desesperado, quando você está histérico, você não consegue perceber as opções. E por isso que eu acho que a candidatura do Renan é tão importante e tão transformadora, porque ela é a única que oferece uma perspectiva de um Brasil sério, uma perspectiva de Brasil que não é só não Lula, ou mesmo não Flávio, né, para o cara de esquerda ou de centro-esquerda. Ela oferece um projeto, oferece uma perspectiva de um programa espacial, oferece uma perspectiva de soberania nacional, oferece uma perspectiva de reindustrialização do país, oferece uma perspectiva de ganho econômico real. E é remédio amargo, tem que fazer coisas amargas, porque a gente não fez nos anos 60, a gente não fez nos anos 90, a gente não fez nos anos 2000. Então é óbvio que vai ser difícil, é óbvio que vai ser amargo, só que assim, tem que resolver. E aí a gente vai esperar chegar no que a Argentina estava, vamos esperar chegar a inflação voltar a 300% ao ano, ou vamos resolver? Né? E é esse o dilema que o Brasil está vivendo agora. Que bom que cada vez mais pessoas estão acordando para isso, e o Renan, ele é um orador muito bom, ele consegue explicar para as pessoas muito bem esse problema e esse paradigma que o Brasil está vivendo, mas o medo ainda é uma força eleitoral muito poderosa, né? O medo do Lula é uma força eleitoral muito poderosa. Eu acho que o que o Renan tá fazendo é muito poderoso, isso já está se provando e já está trazendo resultados para todo mundo. Sim. Só que, como a gente falou que a primeira pauta ainda é a viabilidade, não é o suficiente. Concordo. Não é o suficiente pra vencer, mas é o suficiente pra entrar no jogo. Perfeito. E era o que o Renan precisava. Primeiro, entrar no jogo. Depois de entrar no jogo, Inegável vencer. que ele já entrou. Inegável que ele já entrou. Sim. Esse discurso já é forte, já está ecoando. A história que eu venho repetindo aqui todos os dias, que eu fui no churrasco de fim de semana, dos meus 8 amigos que estavam lá, 7 estavam renanizados sem a minha influência.
Ou Qual seja, idade? ganhou uma geração. A minha idade, Ah, 27 tá. anos. O Zumerzada. Ganhou uma geração, gente do mundo corporativo, gente que trabalha, produz, paga imposto pra caramba Perfeito. e votou no Jair Bolsonaro na última eleição. E Perfeito. agora não está disposta a apoiar o filho dele. Claro. Porque percebe que ele tem um discurso muito mais porco e também está envolvido em diversas polêmicas que destroem a legitimidade do campo da direita. E por Perfeito. isso procuraram encontrar uma alternativa melhor, que é o Renan Santos. Perfeito.